O fator rivalidade sempre foi extremamente relevante na equação das disputas históricas. A princípio parece algo restrito ao cenário esportivo, mas basta olhar ao redor e será fácil perceber que criamos rivalidade até com as coisas mais simples. Afinal, é biscoito ou bolacha? Acadêmicos e intelectuais de vários campos da ciência não são diferentes, embora a história tenha uma propensão a retratá-los como seres privilegiados, com uma persistência inabalável e implacável, dedicados a responder às grandes questões da humanidade. Essa mistura de excelência e gentileza realmente não toma forma na realidade. Na verdade, a ciência sempre foi um campo fértil para boas rivalidades. Isaac Newton, que triunfou em diversas áreas da física, como a lei da gravitação universal, a teoria da decomposição da luz solar no espectro e outras inumeráveis contribuições científicas, mas o período que não estava causando uma revolução na física, costumava usar seu tempo e poder para esmagar os inimigos. O principal deles, o alemão Leibniz, responsável por elaborar um método diferente para o cálculo infinitesimal, uma ferramenta matemática indispensável para o estudo de diversas áreas do conhecimento. Após intensas disputas acerca da originalidade do trabalho, Newton saiu vencedor e, com seu prestígio, persuadiu o então rei da Grã-Bretanha Jorge I a remover Leibniz de sua posição como conselheiro. O alemão morreu pouco tempo depois em difícil situação financeira. Alguns documentos que se tornaram públicos após a morte dos dois cientistas mostraram que Newton de fato possuía pioneirismo no desenvolvimento do cálculo, mas devido à repulsa por críticas aos seus trabalhos, limitou-se a publicar entre os amigos. Pouco tempo após a restrita publicação de Newton, Leibniz revelou seu método conceitualmente distinto e desenvolvido de maneira independente. Mesmo se você considerar cada personagem mencionado até agora merece seu próprio vídeo, selecionei duas personalidades de relevância singular para a medicina e neurociência, que travaram uma rivalidade com reviravoltas e ironias no mínimo interessantes. Santiago Ramón y Cajal nasceu em Petilha de Aragão em 1852, na Espanha, e teria preferido seguir uma carreira no mundo das artes visuais, mas sob a influência de seu pai concluiu o curso de medicina na Universidade de Zaragoza. Em 1887 foi nomeado professor de histologia e anatomia em Barcelona. Mais tarde ocupou a mesma cadeira de seu pai em Madrid em 1892. Embora não tenha seguido uma carreira artística, seu talento para desenho lhe foi muito útil, sendo um dos principais símbolos de sua trajetória científica. Ramón y Cajal havia conquistado um triunfo interessante anos antes de sua principal conquista científica. Derrotou a língua alemã. Isso mesmo, no início de sua trajetória, os principais anatomistas do século XIX usavam majoritariamente o idioma alemão para a publicação de seus trabalhos. Para Cajal não houve alternativa, já que foi mais fácil fundar seu próprio periódico científico do que aprender alemão. No primeiro periódico, Histologia Normal e Patológica, Cajal divulgou inúmeros trabalhos em espanhol. Diante do sucesso de suas publicações científicas, em 1896 Cajal repetiu a experiência e criou uma revista especializada em neurociência, a Revista Trimestral Micrográfica. Os anatomistas não tiveram outra opção, senão estudar a língua pátria do neurocientista espanhol para continuarem atualizados. Ao longo de sua carreira, Cajal publicou mais de 280 artigos e monografias e 14 livros. Certamente vocês já ouviram falar de Golgi. Sim, é o mesmo do complexo ou aparelho de Golgi, que atua ajudando a transportar lipídios ao redor das células e a produzir lisossomos. Este aparelho foi identificado pelo médico italiano Camillo Golgi em 1897 e recebeu seu nome em 1898. Bartolomeu Camillo Golgi nasceu na região da Lombardia, província de Brescia, na Itália, no ano de 1843 e estudou medicina na Universidade de Pávia. Desde a primeira edição em 1901, Golgi era um sério candidato a receber a maior honraria da ciência. Além da descoberta da estrutura que recebeu seu nome, Golgi desenvolveu um método de coloração histológica que representou um avanço tecnológico extremamente relevante no estudo do sistema nervoso. Em sua chamada reação preta, Golgi enrijeceu blocos de tecido nervoso com potássio bicromático e os emergiu em uma solução de nitrato de prata. A técnica amplamente utilizada antes de Camillo Golgi consistia em fixar uma amostra com dicromato de potássio e depois de alguns procedimentos, a coloração era feita com vermelho carmim. A técnica anterior funcionava muito bem para outros tipos de célula, todavia, quando o assunto era neurônios, ela não gerava resultados satisfatórios. A grande conquista do método desenvolvido por Camillo Golgi era a possibilidade de análise de diversos parâmetros fundamentais, como estudar a anatomia funcional de uma região, ou estudar em detalhes a morfologia neural, localização, tamanho e forma da célula, comprimento e padrão de ramificação dendrítica, presença e tipos de espinhas dendríticas,
comprimento e distribuição de ramificações axonais e tipo e localização de contatos sinápticos. Bom dia, Dr. Carral. Fiquei sabendo que utilizou o método de coloração que eu desenvolvi. O que o senhor achou do novo método? Realmente é muito inovador. Parabéns! Infelizmente, não posso dizer o mesmo acerca do seu entendimento sobre o sistema nervoso. É evidente que está errada. Vamos ver quem está certo. Em 1887, durante uma visita ao seu colega Dom Luís Cimarro, que experimentava novos métodos de coloração histológica, Carral fica impressionado com o aparecimento das lâminas coradas pelo método de Golgi. O espanhol imediatamente começou a utilizar o método inovador. Diante das novas possibilidades e utilizando seu enorme talento para desenho, Carral começou a ilustrar em uma folha de papel os elementos celulares que observava ao alterar o plano focal em cada amostra de tecido contida na lâmina de vidro do microscópio. Com o resultado, formulou a teoria que levou seu status a um dos maiores nomes da história da neurociência. O que ficou conhecido como doutrina neuronal apresenta uma concepção antagônica com relação à ideia do seu rival Camilo Golgi, e pode ser descrita a partir de alguns princípios. De acordo com essa doutrina, o cérebro é formado por uma enorme quantidade de células individuais, os neurônios. Carral sugeriu que, ao invés de formarem uma rede, se comunicam através de um mecanismo especializado, que hoje chamamos de sinapse. A informação que flui ao longo de um neurônio é polarizada. Os dendritos e o corpo celular recebem e integram informações, que são transmitidas ao longo do axônio em direção às terminações nervosas. Os neurônios que enviam as informações são chamados de pré-sinápticos, e os que recebem as informações são chamados de pós-sinápticos. Os neurônios também apresentam um esboço morfológico comum. São compostos de um corpo celular, dendritos e um único axônio. No corpo celular, a parte mais volumosa da célula nervosa se localiza o núcleo e a maioria das estruturas citoplasmáticas. Os dendritos são prolongamentos finos e geralmente ramificados que conduzem os estímulos captados do ambiente e de outras células em direção ao corpo celular. O axônio é um prolongamento fino, geralmente mais longo que o dendrito, cuja função é transmitir para outras células os impulsos nervosos provenientes do corpo celular. É importante nesse momento avançarmos por um instante até o século XXI. Até pouco tempo, a quantidade de neurônios já era um tempo ultrapassado. 100 milhões era um número mágico que ninguém ousou questionar por muito tempo. Entretanto, graças à neurociência brasileira, mais especificamente Suzana Herculano e Roberto Lente, que esse tema ganhou destaque novamente. No ano de 2005, no Laboratório de Neuroplasticidade do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, um número 14% menor foi encontrado, 86 bilhões, bem diferente dos 100 bilhões antes descritos. A parte mais curiosa é que Roberto Lente escreveu anos antes dessa descoberta, em 2001, um importante livro chamado 100 bilhões de neurônios. O livro continua atual e muito importante. Embora tivesse um método que provaria o contrário do que pensava, Golgi estava convencido de que a correta explicação para o funcionamento do sistema nervoso era a chamada teoria reticular. O processo essencial de funcionamento do sistema nervoso, dessa maneira, ocorria por meio de uma intrincada rede de axônios fundidos, que constituíam uma estrutura integrativa fundamental do cérebro, atribuindo aos dendritos uma função secundária puramente nutricional. A partir da representação da teoria reticular, é possível observar que o distanciamento físico não existe. Dessa maneira, não haveria possibilidade de acontecer um mecanismo especializado que chamamos de sinapse. A Rádio Ciência informa. A Assembleia do Nobel do Instituto Karolinska, responsável pelo Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, anunciou os laureados do ano de 1906. Pela primeira vez na história, o Nobel de Medicina será entregue conjuntamente. Os médicos Santiago Ramon y Cajal e Camilo Golgi receberão a maior honraria da ciência, em reconhecimento ao seu trabalho sobre a estrutura do sistema nervoso. Tradicionalmente, a premiação ocorre no dia 10 de dezembro e no dia 11 tem uma tradicional aula nobre, onde os cientistas expõem alguns pontos importantes acerca de suas teorias. Todavia, no dia 11 de dezembro de 1906, Golgi ministrou uma aula chamada Doutrina Neuronal, Teoria e Fatos, em um tom desafiador continuou desafiando a teoria de Carral e todos que a apoiavam, e concluiu fazendo uma provocação direta ao neurocientista espanhol. Devo me restringir, e apenas dizer que, enquanto admiro o brilhantismo da doutrina neuronal como algo extremamente meritório do alto intelecto do meu colega espanhol, não posso concordar com ele com algumas questões que são de fundamental importância para a sua teoria. Carral subiu ao pódio visivelmente irritado e, utilizando inúmeras ilustrações, respondeu a cada questionamento feito pelo neurocientista italiano.
Apenas é possível lamentar pelo destino desse cientista que, nos últimos anos de uma vida bem preenchida com inúmeras conquistas, tinha de sofrer a injustiça de testemunhar a ascensão de uma verdadeira falange de jovens cientistas que agora ameaçam transformar suas mais elegantes e originais descobertas em erros. Para os presentes naquele dia, a vitória de Carral foi indiscutível. A doutrina neuronal foi confirmada e a reticular refutada. Isso significava não apenas que a estrutura básica do sistema nervoso agora era conhecida, mas que também era consistente com a teoria celular avançada, descrita algumas décadas antes. Décadas após a feroz disputa na Suécia, a visão reticulada defendida por Camilo Golgi ressurgiu das cinzas e se mostrou correta, pelo menos em parte. O núcleo olivar inferior, estrutura ligada ao controle motor, foi responsável pela redenção e vitória tardia de Camilo Golgi. Suas visões sobre rede neural, sendo ele um dos primeiros a utilizar essa expressão, continuam inspirando gerações de neurocientistas pelo mundo. Na verdade, é seguro afirmar que a única vencedora da rivalidade entre Camilo Golgi e Ramon e Carral foi a neurociência.